Nós não temos tantos adjetivos como se comparado a outras línguas, tá? Mas vamos ver o que nós temos aqui. Então, vamos falar aqui de adjetivo, só trazendo aí um conceito que é igual no português, que o adjetivo ele tem a função de descrever, não é isso? Ele descreve ou delimita um substantivo, certo? Aqui. Ele descreve ou delimita um substantivo. Pois bem, eu vou trazer aqui as formas masculinas dos adjetivos mais comuns que estão no hebraico bíblico, os mais de maior ocorrência. E depois nós vamos estudar o plural e o feminino, tá? Ou seja, nós vamos acrescer, você já sabe como é que funciona, né? O plural e o feminino, ao acréscimo ali de uma determinação, ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Isso aqui, quando eu fizer a apostila, eu vou mudar para vocês com os significados, mas aqui nós vamos de uma forma mais tranquila. Então, vamos por aqui, ó, sempre, né, na ordem da leitura do texto hebraico. Gadol, que pode aparecer dessas duas formas, né, com a escrita plena, ou seja, com o vav ou sem o vav. Gadol é grande. É muito comum, vocês já acredito que já sabem, né, já até conhecem essa palavra, Gadol. Zaken. Zaken é ancião, velho. Zaken, ok? Perfeito. Então, Gadol, Zaken. Hadash. Na verdade, aqui ficou um sim, é um shin, tá, gente? É shin aqui. Hadash. Hadash é novo. Então, por exemplo, ano novo em hebraico é Shana Hadashah, né? Shana é ano, né? Só que é feminino, então, em vez de Hadash, Hadashah. Então, Hadash é novo. Berit Hadashah, o Novo Testamento, né? Nosso Novo Testamento em hebraico é Berit, que é aliança, Hadashah, né? Berit é feminino, então Berit Hadashah. Então, Hadash é novo, tá? Hazak. Hazak é forte, forte. Às vezes utilizado como um guerreiro também, alguma coisa nesse sentido, mas é forte, alguém forte. Rai, vivo. Rai, vivo. Ok? Palavra muito comum, principalmente nos provérbios, raham. Raham, sábio. Raham, sábio. Alguém sábio. Raham. Tov, vocês já conhecem. Bom. Pode aparecer com a escrita plena, ou seja, com o vav, ou escrita defectiva, sem o vav. Tov, bom. E a fé, bonito, agradável, elegante. E a fé, ok? E achar, muito usado em relação a Deus também. Reto, correto. Também justo, mas mais no sentido de reto, correto, e achar. Você vai achar muito, você encontra muito em provérbios como sinônimo de algo justo, algo conforme a vontade do Senhor, conforme os mandamentos, e achar, e achar. Mar é amargo. Vocês vão lembrar de Mara, é um nome Mara, um nome feminino Mara, né? Por Noemi, quando vocês sabem a história ali de Ruth, no livro de Ruth, Noemi, quando ela volta, ela diz: não me chamem mais de Noemi, mas de Mara, né? Porque o Senhor pesou a mão contra mim. Ou seja, Mara significa amarga. Mar é amargo, certo? Então, as águas amargas usa-se essa palavra, esse adjetivo, Mara. As. As é forte também, tá? Forte, as, muito usado também. O as ele é interessante porque sem a vogal nós temos o ein e o zain, significando cabra, que é outra palavra, significando... Tem umas três, quatro palavrinhas que você se confunde, porque é o mesmo ein e o zain, mas aqui nós estamos usando como um adjetivo significando forte também, ok? Então nós temos aqui como forte o hazak, e o as, tá? As, Hazak e as, ok. Kadosh, Kadosh vocês já conhecem também, santo, né? Utilizado aí em relação ao Senhor, em relação a pessoas, em relação a objetos. Kadosh pode aparecer com a escrita plena, esse vav aqui, ou com a escrita defectiva. Kadosh, ok? Perfeito. Katon, Katon é pequeno. Olha só, Gadol é grande, né? Gadol, grande. Katon, pequeno.
Perfeito? Muito bem. Karov. Karov é perto. Pode aparecer também com a escrita plena ou com a escrita defectiva. Então, Karov é próximo, é perto. E eu gosto muito dessa raiz aqui, ó. O Kof, o Resh e o Vet. Daqui saem muitas palavras interessantes no hebraico. Então, por exemplo, Karov é perto, é próximo. Mas o Kerev, por exemplo, é algo que está dentro, as entranhas. Você vai encontrar muito lá em Levítico, as entranhas do animal, algo que está dentro dele. De onde vem também Corban. Corban significa oferta. Então, por exemplo, Jesus ali no Evangelho, ele critica os religiosos, dizendo, vocês, em vez de servir aos seus pais, vocês dizem que o que vocês têm a oferecer não é para eles, é corban, ou seja, é uma oferta. Corban se escreve com essas mesmas 3 consoantes. E é interessante, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, a questão do corban, que é algo que é a oferta, ela deve surgir das entranhas, de dentro da pessoa, do seu íntimo. E também algo que aproxima. Interessante, né? E como adjetivo nós temos aqui karov, que significa perto, próximo. Ok? Cachê. Cachê é duro, é teimoso. Então, tanto pode ser no sentido de duro, de um objeto realmente duro, né? Contrário de mole, como também nesse sentido do coração duro. Alguém difícil de lidar, alguém teimoso, cachê. Tá? Mas também pode ser alguma coisa difícil de se conquistar, né? Uma cidade onde é difícil conquistar essa cidade. Então, trabalha essa ideia de difícil, teimoso, duro, ok? Aí nós temos Rav. Rav é muito, dependendo aí a forma muitíssimo, né? É algo em grande quantidade, muito, Rav, tá? Tanto é que Todá, Rabá, é muito obrigado. Todá é obrigado. Todá, né? Isso já no hebraico moderno, né? Se diz Todá Rabá, muito obrigado. Então, Rabá, Todá é obrigado. Muito seria Rabá, né? Que é o feminino aqui, né? Acrescento o Kamitz Re no final aqui. Então, Rabá, Todá Rabá. Então, Rav é muito, adjetivo muito. Rahok, também ó, tem escrita plena e é defectivo, né? Rahok é algo distante, longe. Ao contrário de Karov. Karov é perto, próximo. Rahok é distante, ok? Algo longe, distante. Rahok. Ra é mal, uma pessoa má, né? Mal, um adjetivo mal. Tamim é interessante, ficou ali por último aí, que ele traz a ideia de algo íntegro, ou alguém íntegro, completo, algo que Deus espera de nós, uma perfeição, uma integridade, uma completude. Tamim, um adjetivo muito interessante aí vamos dizer assim, na teologia, né, do Antigo Testamento. Tamim, ok? Então, eu trouxe aqui esses adjetivos, vocês vão perceber o quê? Que assim como os substantivos, eles não têm uma forma. O substantivo masculino, ele não tem uma forma. Agora, quando vocês vão perceber, quando a gente trata agora do feminino, do plural masculino e o plural feminino, aí ele já vai ter uma forma, que são as terminações, que é muitíssimo parecido com o que vocês já sabem de substantivo. Ok? Então tá, vamos lá então. Então, falando aqui ainda de gênero e número. Os adjetivos descrevem o substantivo masculino, aliás, perdão. Os adjetivos que descrevem substantivos masculinos no plural têm acrescida terminação "im". Vocês já sabem que isso também é um substantivo. Então, por exemplo, Meller, que é rei, Melahim, reis. No adjetivo é a mesma coisa, certo? Esse tamim é alguma coisa assim? Não tem nada a ver. Não, Esse não, tamim que não. você passou. Isso, não, ele é um adjetivo, tanto é que o plural vai ser tamimim, tá? É da palavra mesmo. Aos adjetivos que descrevem substantivos femininos, é acrescida a terminação "re", que é o "a", né? Vocês viram isso com substantivo. Sus é cavalo, sussá, égua, ok? Pois bem. Aos adjetivos que descrevem substantivos femininos no plural, é acrescida a terminação "ot",
Então, por exemplo, sus, cavalo, falando dos substantivos, né? Sus, cavalo, sussim, cavalos, sussá, égua, sussote, éguas. A diferença é que o adjetivo ele é mais coerente e não há exceção aqui. Se você voltar lá na lição falando do substantivo, você vai ver que tem alguns substantivos masculinos que, em vez de in, tem ot. Vocês vão lembrar disso. E o contrário também. No adjetivo não tem isso, tá? Ele é bem coerente. Então, isso aqui está superado, vocês já sabem. Se você estudar, por exemplo, por essa gramática, uma parte muito extensa desse capítulo, que nós não vamos passar aqui, vai tratar das mudanças vocálicas que ocorrem quando se acrescentam essas terminações. Por que nós não vamos tratar aqui? Primeiro, porque é algo que é bem cansativo, não é tão relevante, e segundo, e o mais importante, são as mesmas regras que vocês já conhecem de mudança vocálica. Lembra das mudanças vocálicas? Que tem a ver com a separação silábica? Né? Sílaba aberta, sílaba fechada, alonga uma vogal, encurta uma vogal, são as mesmas regras. Então, eventualmente, acrescentando o in, ou o ot, ou o a, isso ocorre. Tá? Então, pus aqui, ó. Quando são acrescidas as terminações, algumas mudanças vocálicas ocorrem em virtude das regras já conhecidas sobre separação silábica, às quais remeto os alunos. Então, por exemplo, quando você vai num bom dicionário, você vai encontrar lá, quer ver? Vamos voltar aqui. Raham. No bom dicionário, ele vai trazer o feminino, o plural feminino e o plural masculino, certo? Ok. Você vai perceber as mudanças vocálicas. Não é tão relevante como eu disse, você consegue ler no texto, você consegue identificar no texto, não interfere em nada na hermenêutica, ok? Mas para quem quiser realmente aprofundar nisso, as regras já estão postas lá nas lições anteriores. Mas o dicionário ele já traz essas situações, ok? Eu trouxe aqui duas exceções que eu achei interessante, que é o adjetivo caton, certo? O caton, eu vou usar essa expressão aqui, só Deus sabe por quê. Quando se acrescenta as terminações, esse rolem torna-se um patá. E eu tenho um daguesh forte no num, há uma duplicação no num. Não me pergunte por que o rolem se torna um patá. Não tem uma explicação. Mas, por exemplo, caton não fica ketonim, mas ketanim, ou seja, pequenos. Tá? Mas isso aqui é uma exceção da exceção, tá, gente? Por isso que eu trouxe essa palavra, tá? Porque isso não acontece, é só com ela que acontece. Como eu disse, não há aí grandes explicações do porquê. Caton, então, seria, em tese, ketonim, mas não, é ketanim. Ketaná, feminino, né? Pequena. Ketanote, pequenas. Okay? Então, aqui meio que decorar mesmo, porque é uma exceção. E para você não se assustar, ou às vezes você vai achar no texto ketanim, né? Você já decorou e sabe caton, você não vai identificar que é o plural de pequeno, né? Então, é uma exceção. Outra exceção, quando o adjetivo é terminado em C igual re, isso aqui cai. Então, por exemplo, e a fé, que é bonito, elegante, e a fé. Plural, e a fim, você vê que caiu, assumiu o C igual re. Percebeu? Sumiu. É uma exceção. E a Fá, que é bonita, elegante, né? Você vai encontrar várias vezes ali, quando se refere a Rebeca, a Raquel, né? E a Fá, né? Que eram mulheres bonitas. E a Fá, bonita, elegante. Você vê que o Segol Re dá lugar ao Kamitz Re. E o plural, e a Fote, bonitas, elegantes. Então, some esse Segol Re. Outro exemplo, cachê. Esse Segol Re, então cai também, ó, Kashim. Então, difícil, difíceis. Teimoso, teimosos. Cachá, teimosa. Caixote, não é caixote de caixa, né? Caixote é teimosas, ok? São só essas duas exceções que eu trouxe. O restante, gente, é bem tranquilo. A gente vai ver aqui vários exemplos agora, algumas frases, que agora a gente vai entrar na parte do uso
do adjetivo, tá? Então, falamos aí de gênero, número, não tem nada de novo aí no gênero e número, a mesma coisa do substantivo. Agora sim nós vamos pegar uma parte mais interessante. Então, eu tenho dois tipos de uso do adjetivo, que é o uso atributivo e o uso predicativo. O atributivo é o mais comum, que é o uso do adjetivo para descrever o substantivo, de uma forma direta, certo? Quando isso acontece, o adjetivo ele vem logo depois do substantivo. Eventualmente, essa ordem pode ser invertida para dar ênfase, mas normalmente eu tenho Ish Raham, homem sábio. Ish, que é o substantivo, Raham, que é o adjetivo, homem sábio. Um homem sábio. Esse é o uso atributivo normal, a mesma coisa que falar um cachorro bom, um cachorro mau, certo? Um bolo gostoso, um bolo ruim, tranquilo, é o uso atributivo. Então vamos ver aqui, ó, exemplos. Um homem bom, de forma indefinida, qualquer homem, é um homem bom. Ish Tov, ok? Uso atributivo. Uma mulher boa, de forma indefinida. Isha Tová. Uma mulher boa. Isha Tová. Quando eu defino, lembra do artigo definido? E aqui vem o detalhe, ó. Quando eu defino o substantivo, eu também defino o adjetivo. Isso é muito importante. Então, eu tenho Raish Hatov. Então, é o homem bom. Eu só estou me referindo a um homem específico. Então, se eu tenho Ishtov, estou falando homem bom. Um homem qualquer. Qualquer homem bom. Aqui eu estou falando de um homem específico. Raish Hatov. Então, perceba que o artigo que define vem no substantivo e também vem no adjetivo. Ele acompanha, ok? Essa definição. Ha-isha, ha-tová, a mulher boa. Certo? Ishtov, isha, tová. Ha-ish, ha-tov, ha-isha, ha-tová. O adjetivo atributivo, como nós já vimos, ele concorda, ele tem que concordar com o substantivo em gênero, ou seja, se é masculino, se é feminino, em número, se é plural, se é singular, e na definição, ou seja, se tem artigo ou se não tem. Então vamos lá, ó. Um grande rei, qualquer rei. Meller Gadol. Certo? Se eu me refiro a um rei específico, é Ha-Meller Ha-Gadol. Então define, o artigo definido, ele tem que aparecer nos dois. Você vê que isso difere do português. A gente fala o rei bom, não fala o rei bom. Não é verdade? Aqui é diferente. Ha-Meller Ha-Gadol. Se eu defino. Grandes reis, plural, Melahim. Então, o adjetivo, ele tem que concordar. Gedolim. Melahim, Gedolim. Reis grandes, ou grandes reis. Definindo os grandes reis. Então, eu tenho Ha-Melahim, Ha-Gedolim. Percebe? Então, o adjetivo, ele vai sempre concordar no uso atributivo, tá, gente? Esse uso atributivo. Ou seja, que ele está simplesmente definindo um substantivo, ele vai concordar em gênero, em número e na definição, que isso difere do português, porque eu tenho aqui esse artigo definido tanto no substantivo quanto no adjetivo. Então, de novo, um grande rei, Meller Gadol. O grande rei, Ha-Meller Ha-Gadol. Grandes reis, Melahim Gedolim. Os grandes reis, Ha-Melahim Ha-Gedolim. Aí eu volto a falar da importância para vocês e vocês exercitarem a leitura, pegar o texto e ler, sem se preocupar com traduzir. Leia para você pegar fluência e você bater o olho e você sabe que está escrito Rameller. Quem sabe você não sabe
Você não sabe o que significa Hameller, mas você bate o olho e você lê com tranquilidade. Hameller Haggadah. O que é? Não sei. Mas você lê com tranquilidade. Isso é muito importante, certo? Porque conforme a gente vai agora, estou passando para vocês os significados. Você já vai. Então você tem um obstáculo, talvez é o maior, a menos, que é você olhar e não ver um monte de desenho. Você está vendo palavras, ainda que você não sabe o que está escrito. Mesma coisa te dar uma frase em russo. Você vai ler a frase. Você não sabe o que está escrito, mas você lê, porque o alfabeto praticamente é idêntico ao nosso, com alguns detalhezinhos. Então, eu volto a dizer para vocês, tenha o hábito de pegar um texto ali, um PDF, vai lendo para você pegar essa fluência, ok? Tudo bem. Outros exemplos aqui, ainda no mesmo uso. Uma grande cidade. Ir Gedolá. Ir, lembrando que ir é um substantivo feminino, apesar de não ter o A no final. Vocês vão lembrar que lá na lição de masculino e feminino, ela é uma exceção. Só que como passei para vocês, o adjetivo não tem essas exceções. Se ele é masculino, não tem terminação. Se ele é feminino, ele tem o camis re. Se ele é plural masculino, ele tem a terminação im. E se ele é feminino plural, ele tem a terminação ot. Essa vantagem. Não tem exceção no adjetivo em relação a isso. Então, ir é uma palavra feminina, cidade. Ir Gedolá, uma grande cidade. Ok? Yerushalayim HaGedolá. Eu defini. A grande Jerusalém. Yerushalayim HaGedolá. A grande Jerusalém. Então, defini. Ok? Perfeito. Grandes cidades, de forma indefinida. Arim. Perceba, ó, a forma masculina da palavra que ela é feminina. É uma exceção que nós já vimos. Percebe que o adjetivo não acompanha. Ele não tem essas exceções. Se é feminino, ele tem a forma feminina, sempre. Se ele é masculino, tem a forma masculina. Se ele é plural, tem a forma plural. Não tem exceção. Arim é uma exceção, que é uma palavra feminina, mas tem formas masculinas. Então, Arim, cidades, Gedolot, cidades grandes ou grandes cidades. Se eu defino Re Arim, esse re aqui remete lá na nossa lição de artigo, né, definido. Por que tem esse segolo? Porque eu tenho aqui a primeira palavra, é um agutural, né, então tem todas essas regrinhas. Re Arim, Ha-Gedolot, as grandes cidades. Então, os atributivos sempre traz essa concordância em gênero, número e definição. Ok? Perfeito. O uso predicativo, então nós falamos do uso atributivo, ou seja, ele atribui uma qualidade ao substantivo. Tranquilo, não difere em nada do português isso, tá? A única diferença é quando tem a definição artigo definido no substantivo, tem que ter no adjetivo também. Então, né? Hameller, Haggadah. Então tem que ter nos dois. No português não tem isso. É só o grande rei. Não é o grande o rei, né? Mas no hebraico tem Hameller, Haggadah. O uso predicativo é muito comum no hebraico em orações simples, certo? Onde eu tenho o substantivo como sujeito e o adjetivo como predicativo. Como assim? Vocês já sabem que, assim como no inglês, no hebraico tem muitas frases onde o verbo de ligação ser estar, ele está implícito, ele não aparece, certo? Vamos ver aqui, quer ver? Ó. Essas orações são orações sem verbo explícito, chamadas de orações nominais. O verbo de ligação ser estar está subentendido. Na tradução, é necessário inserir esse verbo, ser estar. Tá? O adjetivo aqui predicativo normalmente se encontra antes do substantivo. Inverte, então eu tenho lá Raish, Ratov, ou seja, o substantivo vem antes do adjetivo. Aqui inverte, o adjetivo vira antes. Exemplos, ó.
Faltou um slide aqui, parece. Espera aí, só voltar. Faltou um... Ou pulou. Ah, então vamos pegar aqui, gente, ó. Depois eu volto no outro slide lá. Olha só. Deixa eu baixar aqui, para vocês verem. A terra era muitíssimo boa. Essa é a tradução, está lá em Números 14:7. O que eu tenho escrito aqui, ó? Tová, ou seja, boa, feminino, né? Tová. Haaretz. Meod, Meod. Então, vamos lá. Com tranquilidade. A Eretz você já conhece, né? É terra. Ok, tudo bem. Tová, Haaretz. Perceba que, primeiro, o adjetivo vem antes. Certo? O adjetivo está antes do substantivo. Tová, Haaretz. Meod, Meod. Meod é muito, muito. É uma expressão idiomática que a gente traduz como muitíssimo, tá? Meod, Meod, muitíssimo. Meod significa muito, tá? É um advérbio, muito. Meod, Meod, muitíssimo. Então, Tová, Haaretz. Literalmente, boa a terra, muito, muito. Literal, né? Boa a terra, muito, muito. Como é que eu traduzo isso? Boa era ou é. O verbo aqui está subentendido, não está explícito. Boa é a terra, ou era a terra. Muito, muito, muitíssimo boa. Então, primeiro detalhe aqui. Eu tenho uma oração em que o verbo está subentendido. Segundo detalhe. Não há concordância do adjetivo com o substantivo no que diz respeito à definição. Perceba que o artigo está no substantivo, mas não está no adjetivo. Então, para diferenciar o uso atributivo do uso predicativo, eu tenho, primeira situação, o adjetivo vem antes. Essa é a regra. Segunda situação, ele vai concordar em relação ao número, plural, singular, mas não concorda, não há necessidade de concordar em relação à definição. Então tem aqui tová haaretz, não tá hatová haaretz. Não tem ha-tová. É simplesmente tová haaretz. Boa a terra. Meod, meod. Boa a terra, muito, muito. Então, a terra, aqui está definido, era ou é boa, muitíssimo. Certo? Outro exemplo. Tov, tov, le Israel, Elohim. Bom, le Israel é para, né? Lembra do Bekele? Que eu tenho le, né? Le Israel, para Israel. Bom, para Israel, Deus. Perceba que o verbo ser aqui está subentendido. Então, eu traduzo como: bom para Israel é Deus, ou Deus é bom para Israel. Então, nessa oração, aliás, nessa função predicativa, o adjetivo ele funciona como predicado, enquanto o substantivo é o sujeito, e o verbo fica subentendido. Outro exemplo. Ve'hameler zaken meod. E, né, o vav, lembra do vav? O vav conjuntivo. E o rei. Zaken é velho, lembra de velho? Meod, você já sabe, é muito, né? Parece, essa palavra, muito aparece muito, né? É uma palavra muito comum, meod, esse advérbio. Meod, demais, tá? Meod, muito. Então, olha só. E o rei, velho, muito. O verbo ser está subentendido. E o rei, velho, muito. Então, e o rei era muito velho. Então, você percebe que aqui está no uso predicativo, você percebe que não há o artigo aqui, ó, não está Hameler Hazaken. Porque não está sendo usado de forma atributiva o rei velho. Não está se referindo a um rei que é velho. Ele aqui está afirmando, tem um verbo aqui que é o ser. O rei é muito velho, ou o rei era muito velho.
Então, não há o artigo definindo aqui. Ok? Bem, voltando aqui no outro slide. É possível também, ainda nesse mesmo uso, da mesma forma, só que um detalhe, dois adjetivos, ó. Dois adjetivos usados para apenas um substantivo. É possível também, tá? Então, por exemplo, tov, ver e achar, Adonai. Tov, você já sabe, é bom. Bom, tov, bom, tov. Ver, né, o verbzinho, né? E achar é reto, correto, justo. Então, bom e reto, Adonai. O verbo ser está subentendido. Então, bom e reto é Adonai, é o Senhor. Ok? Essa outra palavra, essa outra frase aqui, outro versículo aqui, ó. Que zaken, que significa pois, porque, portanto, tem uma série de significados. Aqui a gente pode traduzir como pois. Pois zaken, ou seja, pois velho, zaken é velho. Pois velho, raiz, pois velho o homem. Vê, Haved. Haved é pesado. Haved, pesado. Tá? Então, pois velho o homem e pesado. Então, pois velho era ou é o homem e pesado, se referindo a Eli, lá em 1 Samuel 4,18, pois o homem era velho e pesado. Ok? Então, nesse uso predicativo, né, eu tenho o adjetivo antes do substantivo. O substantivo é o sujeito do verbo da frase, o adjetivo é o predicativo. Eu tenho o verbo subentendido. Não há concordância no que diz respeito à definição. Alguma dúvida até aqui, gente? Por enquanto, não. Tranquilo. Pode falar. Eu tenho uma dúvida assim. No Sim. caso dos dual, né? Daquele que a gente viu semana passada, eu vi lá que você escreveu na apostila que a maioria, não sei se é feminino, aquelas palavras que tem o dual. Aí, no caso, a gente só vai saber se é feminino ou masculino quando olhar numa gramática, quando olhar no Um dicionário? dicionário. Sim, exatamente. Porque quando a gente trata de substantivo, existem as regras, mas algumas exceções. Por exemplo, ir, por exemplo, cidade, é uma grande pegadinha, porque ir não tem a terminação a, né? Não é irá, né? Então, mas é uma palavra feminina. E o plural dela é arim, Uhum. que é uma terminação que normalmente é masculina, mas é uma palavra feminina. No Aqui caso, eu quando tô. aparecer um dual aqui, por exemplo, o adjetivo, ele não acompanha dual, ele acompanha se ele é feminino ou masculino. Exatamente, exatamente, tá? Necessariamente ele vai acompanhar como plural, né? Portanto, vou pegar Yadaime, que são as duas mãos. Uhum. Yadaime pegar duas boas mãos, não seria? Ele vai vir com Tovot, né? Duas boas mãos, porque não tem o adjetivo no dual. O dual, o adjetivo é plural ou é singular, tá? Ok? Eu não sei por que eu trouxe outras frases. Eu digitei outras frases aqui no slide, mas eu acho que na hora de salvar caiu por terra. Deixa eu só ver aqui se não está mais para cima. Tá, caiu por terra aqui. Mas eu trouxe, depois eu vou mandar na apostila de vocês outras frases. Quer ver? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. Verá, Nará. Nará é jovem. Nará, jovem, mulher, no caso, né? Nará, jovem homem. Nará é
jovem, mulher. Vehanara Yafá. Ad meod. Está lá em 1 Reis 1:4. É a moça. Yafá é bonita, né? Formosa. Vehanara Yafá. Meod. E a moça era muito formosa, ou seja, não tem Hanara Hayafá. Se eu tiver Hanara Hayafá, eu estou dizendo a moça bonita. Não tem verbo. Mas o versículo traz Vehanara Yafá Meod. Então, a moça era bonita, muito bonita. Ok? Então, tem mais algumas frases aí que eu trouxe para vocês que, infelizmente, não sei na hora de salvar, deve ter caído por terra. Mas, voltando aqui, deixa eu renovar aqui. Vamos lá. No que diz respeito a adjetivo, a primeira parte é bem tranquila, por isso que eu falo para vocês a necessidade de vocês revisarem o que vocês já aprenderam. Porque, por exemplo, na parte de gênero, tá? Nessa parte de gênero e número é a mesma coisa do que nós já vimos de substantivo. Até mais fácil, porque não tem exceção. Então, masculino, feminino, plural masculino, plural feminino do adjetivo é a mesma coisa do substantivo. Ok? Muito bem. Eu trouxe essa sequência aqui de palavras, tá? São os adjetivos mais comuns, mais usados no texto hebraico. Aí nós falamos dos usos, o uso atributivo, né? Que se usa atributivo, que é o que nós temos em português, vai descrever o substantivo de forma direta. Então, eu tenho um substantivo seguido de um adjetivo. De novo, então, eu tenho um substantivo, no caso aqui, ish, homem, seguido do adjetivo, bom. Um homem bom. Isha, seguido do adjetivo, tová, mulher, uma mulher boa. Você percebe que não tem verbo aqui, certo? Raish, hatov, o homem bom. Raisha, hatová, a mulher boa. Ok? Eu uso atributivo, eu uso mais simples, mais tranquilo. Então tem de novo aqui, o Meller Gadol, um grande rei. Hameller Hagadol, o grande rei. Esse detalhe, então, que difere do português. Eu tenho o artigo definido no substantivo e tenho o artigo definido no adjetivo. Hameller Hagadol, o grande rei. Melahim Gedolim, grandes reis. Hamelahim Hagedolim, os grandes reis. Ok? Ir Gedolá, uma cidade grande. Yerushalayim Gedolá, perdão, Yerushalayim HaGedolá, a grande Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade específica. Eu não vou pôr artigo porque já é o nome da cidade, certo? Yerushalayim HaGedolá. Grandes cidades, Arim Gedolot, cidades grandes. Se eu defino Arim Hagedolot, as grandes cidades. Ok? Quando eu parto para o uso predicativo, ou seja, estou tratando de uma frase que ela tem verbo, mas esse verbo é subentendido, verbo ser e estar, coisa que não acontece no português, ok? Então, tem o substantivo como sujeito da oração e o adjetivo como predicativo. Inverto, o adjetivo vem antes. Então, tem exemplos aqui, ó, adjetivo vindo antes, ó. Melhor aqui primeiro, ó. Tová, boa. Haaretz, a terra. Meod, ou seja, muitíssimo. Então, boa é a terra. O verbo, ele não aparece aqui, mas no português, para traduzir, eu vou ter que pôr.
A terra era muitíssimo boa, ou é muito boa, muitíssimo boa. É o contexto que vai dizer. Perceba que o adjetivo vem antes do substantivo. E ele não concorda na definição. Certo? Apesar de ser a terra de forma definida, o adjetivo que não concorda. Ele vem simples. Tov le Israel Elohim. Bom, bom para Israel, Deus. O verbo está subentendido, né? Bom para Israel é Deus. Então, tipo, no português, Deus é bom para Israel. Perceba que o adjetivo vem antes. De novo, ve hameler zaken meod, que tem uma exceção, onde o substantivo vem antes. Porém, como que eu sei? O substantivo está definido, o adjetivo não. Então, não estou dizendo o rei velho. Estou dizendo o rei era. Tem um verbo aqui, subentendido. O verbo, o rei era velho muito ou muito velho. Ok? Perfeito. E, voltando aqui, é possível dois adjetivos para um só substantivo. Então, Tov veiachar Adonai. Ou seja, bom e reto Adonai. Então, verbo subentendido, bom e reto é o Senhor. Ok? Outra palavrinha, outra frase aqui. Que, pois, né? Pois. Aí vem o adjetivo. Zaken, zaken, velho. Pois velho, raiz. Velho era o homem. Ve, haved, e pesado. Ok? Dúvidas? É uma pergunta. É Sim. possível, não sei se aparece na Bíblia, algum versículo em que aparece os dois casos de ser adjetivo, substantivo e predicativo? Aparece, pode aparecer, né? Você vai ter um versículo, versículos maiores, em que na primeira oração nós vamos ter uma oração nominativa, ou seja, vai ter um verbo ali, certo? E na oração seguinte, ali no mesmo versículo, você vai ter o uso atributivo. É possível sim, tá? Ah, tá. Porque são usos muito comuns. Você vai ver que é muito comum essas duas formas aí, tanto uma como a outra. Tá. Tá? Por isso que você vai encontrar, se for pegar, por exemplo, você pega a revista, tradução revista e corrigida, você vai encontrar algumas vezes era em itálico. Presta atenção, por exemplo, você pegar uma frase como essa aqui, ó, esse versículo aqui, ó. Possivelmente, lá na revista e corrigida, esse vai estar em itálico, porque não está no texto original, literalmente. Então, para uma tradução, ele é incluído, vai estar em itálico. Né? As versões mais recentes não trazem isso aí. Tá? Você vai encontrar né, e não só o verbo, às vezes alguma outra palavrinha, tá? Vai aparecer em itálico. Observe isso aí, você pega na revista corrigida, né? Na Almeida, acho que na atualizada, acho que não tem mais, NVI, muito menos, tal. Mas na corrigida, corrigida fiel, revista corrigida, leia com atenção, você vai ver algumas palavrinhas em itálico, são palavras que não estão no texto original. É quem não entende, ai meu Deus, colocaram palavras, mas não é. Porque no hebraico, né, é como nós vimos aqui, está escrito literalmente bom e reto Adonai. Você põe isso, né, bom e reto o Senhor, né, a gente começa a falar igual Tarzan, né? Mim, né? Mim, sobe, mim, não perde o sentido. É uma característica do idioma. Então, no português, você tem que pôr o ou era. Mas o pessoal era muito, né? Muito zeloso, colocava em itálico, nossa, ó, tô colocando aqui, mas não está no texto hebraico. E como que eu sei disso? Você vai ali no... Normalmente ninguém faz isso, né? Aí você pega uma Bíblia, você pega ali o prefácio dela ali, a explicação no início, sempre vai trazer essas observações, esses detalhes. Tá? Então, é isso que nós temos hoje aí para aula. Ok? Deixa eu pegar aqui, ó. São 8 horas ainda. Acho que dá para traduzir uns versículos aqui de Isaías. 10 para as 8 ainda. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar lá o nosso texto.
Deixa eu abrir aqui o nosso PDF. Eu comecei a fazer uma leitura de Isaías, eu falei, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu... Cadê? Sumiu minha Bíblia? Aqui, achei. Vamos lá. Deixa eu encontrar Isaías aqui. E aí, já conseguiram terminar Gênesis ou não? Eu estava lendo Provérbios antes de começar a aula. Provérbios é legal, Provérbios é legal. Provérbios. Provérbios tem umas formas muito estranhas, né, para quem está acostumado, porque como é poesia, para quem está acostumado, né, tem umas formas diferentes, assim, da narrativa que é mais direto, mas eu gosto muito de Provérbios também, de ler Provérbios. Eu já travei numa Lembra? palavra aqui. Depois a gente dá uma olhada nela aí. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui Isaías, ó, só para a gente começar aqui, ó. Vamos lá, então tá escrito aqui, ó. Razon Yeshayahu ven Amoz Asher Hazá al Yehuda Yerushalayim Bimei Uziel Yotam Ahaz Yehizkiel Malhe Yehudá. Vamos lá. Razon é visão, uma visão profética. Razon. Então não é a visão natural, que é outro verbo. Razon aqui é a visão profética, sobrenatural. Então, razon. Então, visão. Yeshayahu é o nome de Isaías. Tá? Então, nós temos aqui, Isaías significa salvação, que também é muito parecido com Josué e com Jesus, né? Que é essa raiz aqui, ó. O Yud, o Shin e o Ain, é salvação, né? E aqui eu tenho o Yao, que seria uma abreviação de Adonai. Então, salvação de Adonai. Você vai encontrar Elias, né? Elias é Elial também, né? Sempre nessa ideia. Então, Isaías, Josias, Elias, Zacarias, Sofonias, esses ias, normalmente é o Ial aqui no final. Então, você vai ter aqui, ó, Razon, Yeshayahu, Ven, você sabe, é filho, né? Ven Amoz. Então, ele era filho de Amós. Amós. Asher Hazá, ou seja, a qual está se referindo aqui a visão. Visão de Isaías, a qual viu. Tá vendo? Ó? É a mesma raiz. Ó. Razon é um substantivo, significa visão, e vem desse verbo, razar. Tá? Então, dentro daquela ideia que nós já começamos a ver alguma coisa, que substantivo, normalmente ele deriva de um verbo. Então, o verbo aqui, ter visão, ter esse oráculo, né? Vamos usar essa expressão oráculo, essa visão sobrenatural, razar, dá origem a esse substantivo, razão, visão. Então, visão de Isaías, filho de Amós, o qual viu sobre, ou acerca de, ou sobre Yehudá, Yerushalayim, sobre Judá e, né, ó, o vavizinho aqui, né, o vavizinho, e Yerushalayim, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ok, perfeito. Bimê, vocês não conhecem essa expressão ainda, mas esse bi aqui é o do Bequelê. Então, né? No. E me é plural de dias. Então, nos dias. Nos dias. Ou no tempo, né? Nos dias. Aí vem a série de reis aqui, ó. Uzial, que é Uzias, né? Uzias. Lembra do os, que a gente viu o adjetivo os? Força, forte. Então, os tem a ver com força, né? Então, Uzial é Adonai aqui, né? É minha força. Ou é a força, ou força de Adonai, alguma coisa assim, tá? Lembra lá da palavrinha que a gente viu forte, né? Que é o Ain e o Zain. Então, nos dias de Uzias, Yotam é Jotão, em português. Acás. E Ezequiel, Ezequias. Muda bastante, né? Muda bastante. Ezequias. Malhe, aqui nós temos reis, né? Tá? É o plural de reis, que seria de rei, que é Melahim, só que está no construto. O construto vocês não aprenderam, possivelmente na próxima aula a gente vai estudar
é o substantivo construto. Então, significa reis, literalmente está reis e Yehudá, reis Judá. O que é o construto? Ele liga, então fica reis de Judá, esse de que a gente usa no português. Então, literalmente está aqui reis e Yehudá, ou reis de Judá. Como está no construto, que a gente vai aprender ainda, reis de Judá. Então, voltando. Razon Yeshayahu Venamot Ashel Hazá. Então, visão de Isaías, filho de Amós, o qual teve, o qual viu, né? Então, se é visão é porque ele viu, fica muito redundante em português, né? Visão que Isaías viu. Então, normalmente, o português fica visão que Isaías, filho de Amós, teve, ok? Mas dependendo da tradução, mais antiga, fica bem redundante mesmo. Visão de Isaías, a qual ele viu, né? Enfim. Sobre Judá, sobre Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Próximo versículo, vamos lá. Esse verbo aqui muito importante, o chamar, né, que é ouvir. É o Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o único Senhor, né? Jesus fala para a igreja do Apocalipse, né? Só que é em grego, mas a mentalidade é a mesma mentalidade hebraica, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, na mentalidade hebraica, o ouvir realmente é obedecer. Então, ele está falando aqui, ouve, né? Shimu, ouçam. Aqui, esse u é o plural. E aqui eu tenho um imperativo. Então, ouçam. Céus, Shamaim, olha só, Shamaim, vocês já conhecem Shamaim, né? Ouçam céus. Verá Azini. Aqui, ó, Azini, interessante, ó. Escutem. Então, como a profecia, ela tem muitas vezes uma pegada poética. Então, ela repete sinônimos, mais ou menos igual Provérbios, né? Ele está lendo Provérbios. Deve ver que tem muito sinônimo. Então, ele está falando isso. Ouçam, ó céus, e escute, ó terra. Azeni é o verbo azan, escutar. Lembra de ozen? Nós vimos, acho que na aula passada, osnaim, né? As duas orelhas. Osnaim, ozen. Azan é escutar. É a mesma raiz. Ain, o zain e o nun. Vem azan, ou escutar. Ozen, orelha, ouvido. Osnaim, os dois ouvidos. Né? Então, shimu, shamaim, ouçam os céus. Vê, azini, esse ra aqui não é o artigo, tá, gente? É uma conjugação do verbo. Talvez vocês vão aprender isso ainda. Né? O ifil, coloca um re no início aqui. Vê, azini, escutem. Ou escute, melhor dizendo, terra. Não está no plural aqui. Escute, terra. Então, a profecia. Ouçam os céus, escute terra. Que Adonai, né, que é o tetragrama, diber. Diber é falar, dizer, né? Lembra de davar, palavra? Da mesma raiz. Pois Adonai fala, pois Adonai diz. Né? O que é o pois, né? Ou por conta, Adonai diz, Adonai fala. Aí começa a profecia. Banim, filhos. Gidalit, aqui eu tenho o verbo gadal, que é fazer crescer, engrandecer. Aqui Deus está falando, Gedalit, eu engrandeci, eu fiz crescer. Filhos eu fiz crescer. Deixa eu subir aqui. Filhos eu fiz crescer. Veromamiti, e engrandeci também. É praticamente sinônimo. Eu fiz crescer lá, filhos eu fiz crescer e elevei. Vamos traduzir como elevei, que é o verbo aqui, subir, elevar. E elevei. Filhos engrandeci e elevei. Verem, o vabzinho, e eles. Rem é eles. E eles, verem, pachu, pecaram. O verbo pecar aqui é pachá. O shurik é o plural. Pecaram. Vi contra mim. Mim. Então, filhos eu fiz crescer e elevei, mas esse vav aqui eu posso até traduzir como mas, em vez de simplesmente eles pecaram contra mim.
Então, eu posso traduzir como, mas eles pecaram contra mim. Ok? E por último aqui, vamos pegar mais um verbozinho, ó. Interessante, mais um versículo. Iadá, Iadá é o verbo conhecer. Iadá é o verbo conhecer. Iadá, chora. Chora é boi. Chora é boi. Essa cara de desespero aí, Livelto. A cara de desespero. Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Feriado. O que que eu tô fazendo aqui? Deus me ajuda. Vamos lá, ó. Iadá, conhece. É o verbo conhecer. Aparece muito também, tá? Iadá. Iadá conhece chora. O chora é boi. Iadá conhece boi. Está indefinido aqui. Também não tem artigo, mas a gente pode traduzir o boi conhece, né? Em vez de falar um boi conhece, né? De forma indefinida. O boi conhece. Cone é dono. Cone é dono. Ru é dele, então dono dele. Ou seja, o boi conhece o seu dono. Conhece o dono dele. Novamente o vavizinho, né? Vá. E Ramor. Ramor é jumento. Ramor é jumento. Ramor. Muito, parece demais. Ramor. Eu, jumento. Evus. Evus seria uma... Já não é tão comum, a palavra que já não é tão comum. É estrebaria, alguma coisa nesse sentido, né? A estrebaria. Bealav. Olha só aqui. Bealav é do seu senhor. Baal. Baal é senhor. Lembra do deus Baal? O deus Baal é essa palavra aqui. Baal, na Bíblia, essa palavrinha Baal significa tanto Deus, que era o nome do Deus lá deles, Baal, certo? Mas também significa marido, senhor, Baal. Então, está falando aqui que, e o jumento, a estrebaria do seu dono, do seu senhor, Baal, Ive, certo? Do seu, ok? Tá. Então, de novo, conhece o boi, o seu dono, e o jumento, a estrebaria do seu senhor, certo? Israel, Loiadá, não conhece. Israel, Loiadá, não conhece. Loé não. Ó, aqui, ó, Iadá, Iadá. Israel, Loiadá. E aqui não tem, né? Mas, normalmente, a tradução vai acrescer, né? Mas Israel não conhece. Porém, Israel não conhece. Para não ficar tão seco, né? Israel não conhece, mas aí é uma questão de tradução, tá? Ami é meu povo. O Ain e o Mem é povo. É povo. Tem, acho que não lembro agora se são os filhos de Oséias, um dos filhos de Oséias, que tem o nome de Loami, ou é de Isaías. Acho que é Oséias, né? Oséias. 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 Deus fala, então, você vai dar o nome do teu filho de Loami. Lo é não, Ami, meu povo, não meu povo, né? Então, Ami é meu povo, que é o Am, que significa povo, e esse Yudzinho aqui é meu, tá? Significa meu. Então, Israel lo yadá, Israel não conhece. Meu povo, lo, de novo não, hitbonan, não discerne. Aqui é um verbo, é o verbo bin, tá? É um bin, que é o bet, o yud e o nun. Tá numa forma aqui que não é comum, é uma forma chamada itpael, aliás, itpolel, que é uma forma rara, tá? Poucas vezes aparece essa forma aqui, tá? Mas isso é coisa de verbo. Mas significa não discerne, tá? Não discerne. Então, aqui, por exemplo, você vai achar uma dificuldade, se você for procurar no dicionário, você vai achar dificuldade para encontrar esse verbo, porque um verbo, ele está numa forma diferente. Você vai encontrar ele no dicionário, deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano, é o bet, o yut e o nun. Estou confirmando aqui. Que é o verbo discernir. Vou pegar aqui. Isso mesmo. Ele está numa forma chamada itpolé. Você vai encontrar no dicionário o bet, o yud e o nun. Então, você que está iniciando,
Pelo que você já sabe, você encontraria essas palavras todas aqui que eu li para vocês no dicionário, com certa facilidade. Só que chegar aqui nesse hit bonano, você não ia achar. Isso é certeza. Você ia bater, 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 não ia achar aqui. Aqui é o verbo, é o ben, é o bet, o yud e o nun. Você vai achar essa forma no dicionário. E aqui ele está numa conjugação que não é comum, nem um pouco. É uma conjugação chamada itipolé, tá bom? Mas significa não discerne. Ok? Vamos mais um versículo aí? Vamos lá, para encerrar a noite. Vamos. 4. Roi. Roi significa ai. Não tem lá ai, 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 cidade, ai. No hebraico é oi. Não é ai, é oi, né? Ai de Jerusalém, ai da Filístia, é oi. Oi. Goi, rote. Ai da nação. Goi é nação. Goi é nação. Tá? Roi, goi. Você percebe que no original fica rima, né? Roi, goi, rote. Né? Ai, nação pecadora. Rote é o verbo aqui, ratá é pecado. Nós vimos lá o pachá é um dos sinônimos. Então, ele vai trabalhar vários sinônimos. É, ratá é pecar. Rote aqui está num particípio. Então, significa quem peca ou que peca. Então, ai, nação que peca ou nação pecadora. Tá? Povo. Lembra do ami aqui, ó? Meu povo. Aqui eu tenho a forma simples. Povo. Então, ai, nação que peca ou nação pecadora. Povo, keved, avon. Keved é carregado, pesado. Lembra que nós falamos lá do Eli? Zaken ve Haved, né? Haved. Zaken ve Haved, velho e pesado. Aqui, o keved é algo pesado ou carregado de avon. Avon é iniquidade. Até saiu na época, não sei se já viram isso aí, esses videozinhos de internet, que a Avon, não tem a marca Avon aqui? Avon de cosméticos, Avon seria, né, do mal, porque Avon em hebraico significa iniquidade. Essa palavra é Avon, que eu acho que tem nada a ver, mas tem essa lenda urbana aí. Mas é essa palavra aí, Avon. Né? Então, povo carregado ou pesado de iniquidade, povo que carrega muita iniquidade. Olha a descrição que Deus faz de Israel ali para Isaías, né? Comparou com. É pior que boi e jumento, né? Que o boi ainda sabe quem é seu dono, o jumento sabe onde é a estrebaria dele, mas o povo não conhece Deus. Né? Agora está falando que ai desse povo que peca, ai desse povo carregado de iniquidade. Zera é semente, ou literalmente zera é semente. É semente mesmo, de planta, de semente. Zera é semente. Você viu essa palavra lá em Gênesis, quando fala das sementes, zera é semente. Mas pode ser traduzido como uma geração. Semente, mereim, de malfeitores. Nós vimos agora há pouco o adjetivo ra, que é mal. Lembra? Que é essa raiz aqui, oresh e uain. O verbo que dá origem é oresh, um ain e o ain de novo, dois ains. Aqui ele está conjugado, é um particípio, ou seja, semente que faz o mal, ou de que faz, que é um plural no caso, semente ou geração que fazem o mal. Por isso que aqui eu traduzo o zera não como semente, mas como uma geração, porque aí tem lógica o plural aqui, certo? Então, uma geração mereim de malfeitores. Você vai achar em algumas traduções malfeitores, ou seja, quem faz o mal. Então, é uma geração de malfeitores. Banim, ou seja, filhos de destruidores. Que você vai encontrar a palavra, o verbo é shin, o ret e o tav. Esse ud não. A raiz é o shin, o ret e o tav. Que aqui está também no particípio. Normalmente esse mem aqui no início é um particípio, vocês vão aprender lá no próximo semestre, lá no meio do próximo semestre. Mas de quem destrói, filhos que destroem, ou seja, filhos destruidores. Que o verbo aqui é o shin, você vai procurar no dicionário o shin, o rei de Tav que destrói, que corrompe. Então são filhos que destroem. Então é uma geração de malfeitores,
filhos que destroem, certo? Azav aqui é deixar, esquecer. Azav. Azevu, esqueceram. Esqueceram o quê? Lembra do et, do objeto direto que a gente aprendeu lá em Gênesis? Esquecer Adonai. Né? O tetagrama. Esquecer Adonai. Deixar Adonai. Niatsu, eles desrespeitam, falam mal, profanam. Et Kedosh Israel. Aqui é um título de Deus, né? Kedosh, que é o adjetivo que vocês já aprenderam, que é santo. Israel, um título do Senhor, Kedosh Israel. E aqui, por que eu não tenho Ra, Kadosh, Ra, Israel? Porque eu já tenho o et aqui definindo o objeto direto. Eles profanam o santo de Israel. Nazoro, Ahor, eles desistem, eles voltam, que é esse Nazar aqui, Nazar, né? Nazoro, eles voltam, eles desistem para trás, Ahor, para trás, eles voltam atrás. Então, olha a descrição, né? Roi, goi, rote, ai, nação pecadora. Anka, hevet, avon, nação pesada em iniquidade. Zera, mereim, uma geração de malfeitores. Banim, masritim, filhos destruidores. Azivu et Adonai, esqueceram Adonai. Ni atsu et kedosh Israel, eles profanam o santo de Israel. Nazor Ahor, voltaram atrás. Ok? Legal? Muito bem. Bem mais difícil, né? Esse texto. Sim. Não, quando Nossa. você entra em Provérbios, por exemplo, Salmos, e nos profetas, não é que é mais difícil, é que o vocabulário é mais amplo. São palavras novas. Quando você pega o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até Juízes, Josué, Juízes, o vocabulário é bem mais enxuto. Então, você sempre vai estar tropeçando em palavras que você já viu. Você está toda hora tropeçando em palavras que você já viu. E olha que você não tem um vocabulário amplo. Só que quando você vai para Provérbios, Salmos, você quer ver Jó, né? Cantares, sim, o vocabulário ele é bem mais amplo. Então, você perde mais tempo, porque você está lidando com palavras novas. Mas no que diz respeito, a gramática é a mesma. A gramática é a mesma. Né? Então, você vai ter dificuldade com alguns verbos, porque vocês não viram verbos ainda. Mas no que diz respeito a adjetivo, substantivo, plural, singular, feminino, a forma ali da oração, que vocês já viram, vocês vão perceber que vai tranquilo. Por isso que eu falo, o primeiro exercício que vocês têm que ter disciplina é ter a leitura fluida. Leia o texto, ainda que você não está traduzindo, você lê. Porque você quebra a estranheza de estar lendo o texto. Você vai ler com tranquilidade. Com tranquilidade você vai conseguir ir no dicionário e ler, procurar. Agora, quando você ainda ficar olhando as letras hebraicas, ainda ver um monte de desenho, você vai ter muita dificuldade. Isso tem que se tornar muito comum para você. Pegar aqui e ler. Ó. Não tem problema você não saber o que está escrito, mas você tem que pegar aqui e ler. Roi, goi, rote, an, keved, avon, zera, mereim, banim, masritim. Essa é a fluência que você tem que ter. Sem saber o que está escrito, não precisa traduzir. Porque aí vai ficar muito mais leve. Aí você vai pegar a segunda frase aqui. Azivu et Adonai neatsu et kedosh Israel Nazoro Ahor. Isso vocês já têm condições de fazer e devem fazer. Porque se você toda vez for pegar e ficar perdendo tempo para ler, Roi, isso aqui é um Num, é um Gim, é Goi, isso aqui é um Reit, meu Deus do céu, aí você vai desistir. Você vai desistir. Que aí fica muito penoso. Então, volto a dizer, por isso que lá no nosso curso, antes de começarmos o curso, eu já deixei para vocês o alfabeto, para vocês irem
se tornar algo comum para vocês. Você vai ler. Traduzir outra história, são coisas diferentes, tá? Porque senão fica muito pesado para vocês. Por exemplo, você vai procurar no dicionário. Você já tem que chegar a um ponto que é normal vocês procurar no dicionário. Vocês vão pegar, vão abrir, vai lá no CUF, né? Você já acha a palavra. Você não precisa saber o que significa, mas você tem que ter essa fluência na leitura, no alfabeto, nas vogais, nas consoantes. Vocês têm que ter essa fluência, porque senão vocês não vão conseguir, vocês vão desistir. Vocês estão percebendo que a gramática, ela é simples. Ela não é, meu Deus, e olha que muita coisa eu passo para vocês que assim, vocês nem precisariam saber, você consegue ler sem saber algumas regrinhas que eu passo para vocês. Mas essa fluência na leitura, ela é fundamental, tá, gente? Vocês têm que ter essa disciplina aí e crescer nisso, tá? Ok? Tá bom, acho que por hoje tá bom, né? Tá. Tá bom. Então, tá bom. Tá ótimo. Então, tá bom, vou passar a apostila para vocês. Ó, terça-feira que vem é o culto mensal dos homens aqui, então não vou conseguir dar aula para vocês, tá bom? Mas aí vocês têm bastante matéria para estudar, que é o adjetivo, vou mandar a apostila para vocês, ok? Tá ok, E aí professor. eu tô reformulando aqui o plano de aula para ver até quando nós vamos. Eu passo para vocês até terça-feira, tá bom? Tá jóia. Fechou Perfeito. então. Tá joia. Então tá. Paz Deus abençoe, tá? Até a próxima aí. Bom feriado Deus para abençoe. vocês. Amém. Igual